Olá pessoal, continuando agora aqui os nossos estudos sobre raízes, no vídeo passado nós vimos aí a ideia inicial da raiz. Então agora nós vamos aqui ver algumas propriedades que eu posso usar aqui com as raízes que facilitam os meus cálculos. Então a primeira delas, se eu tenho raiz enésima de 1a elevado a n, então o que acontece? Se eu tiver aqui dentro da minha raiz um número que eu consiga aqui escrever ele na forma de potência e esse expoente for igual ao meu índice aqui da raiz, eu cancelo a raiz com o expoente e sai o meu valor A, a minha base aqui. Então, alguns exemplos. Se eu tiver aqui raiz quinta de A elevado a 5, eu vejo, como eu tenho aqui o índice e o expoente aqui da minha potência igual, eu cancelo, sai o meu valor A. Se eu tiver raiz quadrada de 9 ao quadrado, bom, nós vimos quando não tem nada aqui no meu índice, na raiz quadrada, o índice é 2. Então, cancelo aqui o meu índice com o meu expoente, sai o meu valor 9. Se eu tiver um exemplo aqui, raiz cúbica de 8. Ah, mas o 8 aqui não é potência, né? Não tem como? Tem. O 8 é o resultado da multiplicação do 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu posso escrever assim, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Olha lá. Vou cancelar o índice com o meu expoente. Então, cancelando, sai o valor 2. Se eu tiver raiz quarta de 81, bom, o 81 é a mesma coisa que 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 4. Cancelando, então, o índice com o expoente aqui, eu obtenho o valor 3. Né? Lembrando, se eu não souber aqui de cabeça, por exemplo, aqui o 2 ao cubo, que é o 8, decomponho ele. Passa aqui do lado. Ó. Ele é par, dá para dividir por 2, que vai dar 4. Por 2 de novo, que dá 2, por 2, 1. Como eu dividi 3 vezes pelo 2, 2 elevado ao cubo. Por isso, então, que chega em 2 ao cubo. Mesmo raciocínio para o 81. Vou dividindo por 3, eu vejo que eu vou dividir 4 vezes. Então, 3 elevado a 4. Minha segunda propriedade aqui, então. Se eu tenho uma raiz enésima de 1a elevado a m, quando eu não tenho letras iguais indicando aqui, no caso, o meu índice e o meu expoente, então quer dizer, esse valor é diferente desse. Mas se existir um número b, qualquer que seja esse valor b aqui, se for possível dividir esses dois, eu posso fazer para simplificar. Então vamos a alguns exemplos aqui. Se eu tiver raiz vigésima de 3 elevado a 8. Olha lá, não posso simplificar. Não posso cortar aqui o índice com a raiz. Mas eu vejo o seguinte, tanto 20 quanto 8, o maior número possível que eu posso dividir os dois é o 4. Então eu faço 20 dividido por 4 na raiz de 3 elevado a 8 dividido por 4. Então, o que eu tenho? 20 dividido por 4, 5. Então, ficou raiz quinta de 3 elevado a 8 por 4, 2. Então, raiz quinta de 3 ao quadrado. Se eu tiver raiz décima de 6 elevado a 5, olha lá, tanto o expoente quanto o índice eu posso dividir por 5. Então, vai ficar 10 dividido por 5 na raiz
de 6 elevado a 5 dividido por 5. Então, eu tenho raiz 10 dividido por 5, 2. 6 elevado a 5 por 5, 1. Bom, quando o índice aqui é 2, eu posso omitir ele, eu posso apagar esse valor, que eu sei que é o 2, e quando o expoente é 1 também. Então, fica raiz quadrada de 6. Agora, neste caso aqui, essa propriedade, o que nós temos? Quando eu tenho uma raiz dentro da outra raiz, com índices aqui, ó, podem ser iguais ou podem ser diferentes, não importa. Eu posso escrever tudo numa única raiz. Escrevo uma única raiz, o valor que está aqui dentro, e multiplico os índices. Então, um exemplo. Se eu tiver a raiz quinta da raiz cúbica de 2, essa aqui é a mesma coisa que 5 vezes 3, raiz de 2. Multiplico os meus índices. O valor de dentro mantém. Então, vou ter 5 vezes 3, 15. Raiz de 2. Posso ter mais raízes? Posso. Se eu tiver raiz quadrada da raiz décima da raiz cúbica de 9. Então, mesmo raciocínio, vou multiplicar todos os índices. Quando não tem nada aqui, eu sei que meu índice é 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes 3, a raiz de 9. Então, o que eu tenho? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. Dessa maneira. Agora, a próxima propriedade, que seriam a quarta e a quinta, nós podemos mesclar tudo em uma única propriedade, com um raciocínio muito parecido. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma raiz enésima de 1A vezes 1B, ou seja, quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso escrever, então, em duas raízes separadas, mantendo o mesmo valor para o índice e colocando aqui em cada raiz um dos valores que eu tinha aqui inicialmente. Mesmo raciocínio eu posso fazer se eu tiver uma fração, ou seja, uma divisão. Separo também em duas raízes aqui, ó, uma dividindo a outra. Então, se eu tiver raiz sétima de 10 vezes 8, eu posso escrever assim: raiz sétima de 10 vezes raiz sétima de 8. Se eu tiver raiz cúbica de x vezes y, então, a mesma coisa, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y. Aqui com as frações, o mesmo raciocínio. Se eu tivesse a raiz vigésima de 5 sétimos, então eu escreveria raiz vigésima de 5 sobre raiz vigésima de 7. Então, mantém o mesmo raciocínio, tanto na multiplicação quanto aqui na divisão. Eu vou manter os índices nas duas raízes e vou copiar os valores de dentro ali separadamente depois. Tá ok, pessoal?